Êxodo capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 38, Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. O contexto da palavra. A nuvem cobre o tabernáculo. Versículo 1. O Senhor Yahvé eterno disse a Moisés, versículo 2: No dia 1º do primeiro mês, arme a tenda da presença de Yahvé eterno. Versículo 3: Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e põe a cortina na frente da arca. Viu, Moisés? Versículo 4. Põe Moisés dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Põe dentro da tenda o candelabro e o monte, as lamparinas. Versículo 5. Põe o altar de ouro para queimar o incenso na frente da arca da aliança e pendura a cortina na entrada da tenda. Viu, Moisés? Versículo 6. Na frente da tenda, Moisés, coloca o altar de queimar os sacrifícios. Versículo 7. Põe Moisés a pia entre a tenda e o altar e enche com água. Versículo 8. Depois Moisés arme o pátio ao redor da tenda e pendura a cortina na sua entrada. Versículo 9. Então pegue Moisés o azeite de ungir e unja a tenda, tudo o que estiver nela. Desse modo você, Moisés, separará para mim e ela ficará sagrada. Versículo 10. Depois Moisés ungirá o altar das ofertas, a ser completamente queimada, e todos os seus utensílios, assim o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Versículo 11. Do mesmo jeito, Moisés ungirá a pia com seu suporte e separará para mim. Versículo 12. Leva Arão e os filhos dele para a entrada da tenda e mande que se lavem as mãos e os pés. Versículo 13. Vista Arão com as suas roupas de sacerdote e unja e separe para mim, a fim de que me sirva como sacerdote. Viu, Moisés? Versículo 14. Traga Moisés os filhos dele e vista nele as túnicas. Versículo 15. Em seguida você, Moisés, ungirá como ungiu o pai deles, para que me sirva como sacerdote. E isso fará com que seja sacerdote para sempre. Viu, Moisés? Versículo 16. E Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado. Que bom. Versículo 17. Assim no dia 1º do primeiro mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença do eterno Yahvé foi armada. Versículo 18. Moisés colocou as bases, as armações, as travessas e levantou os postes. Versículo 19. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado.
Versículo 20. Depois pegou as duas placas de pedra e se colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Versículo 21. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Versículo 22. Moisés pôs a mesa na tenda, no lado norte, do lado de fora da cortina. Versículo 23. E colocou sobre ela os pães oferecidos o eterno Yahweh, o Senhor, como ele havia ordenado. Versículo 24. Moisés pôs o candelabro na tenda no lugar do sul, em frente da mesa. Versículo 25. Ali na presença do Senhor, ele acendeu as lamparinas, como o Senhor havia ordenado. Versículo 26. Pôs o altar de ouro na tenda em frente da cortina. Versículo 27. Queimou o incenso cheiroso como o Senhor havia ordenado. Versículo 28. Pendurou as cortinas na entrada da tenda. Versículo 29. E ali em frente da cortina colocou o altar para as ofertas, que seria completamente queimada em cima do altar. E ele apresentou as ofertas a ser queimada e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. Versículo 30. Pôs a pia entre a tenda e o altar e encheu com água. Versículo 31. E nela Moisés, Arão e os filhos de Arão lavaram as mãos e os pés. Versículo 32. Todas as vezes que entrava na tenda ou ia até o altar, como o Senhor havia ordenado. Versículo 33. Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar e pendurou a cortina na entrada do pátio. Assim ele terminou todo o trabalho. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória do eterno Yahweh, do Senhor. Versículo 35. Por isso Moisés não pode entrar nela. Versículo 36. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para outro, somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Versículo 37. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava de novo. Versículo 38 para terminar. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda, e durante a noite viam o fogo queimando em cima dela. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 38, Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, para terminar o capítulo 40 de Êxodo. Fica todos com a paz. Se for da vontade do Eterno, estarei gravando o próximo vídeo.